Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora. Vou ler a mensagem. A importância dos grupos. Os grupos que servem a Terra, em diversos níveis, colaboram para que a humanidade evolua. Com energias mais potentes, provindas de núcleos mais profundos, esses seres possuem conhecimentos que podem apoiar a outros na elevação da consciência humana. Quando a consciência ainda não alcançou um devido nível vibratório, pode se desviar do seu caminho. Assim, os grupos que se formam nessa fase da transição da Terra têm como objetivo proporcionar essa equalização vibratória, proporcionando uns aos outros a capacidade de lidarem com os desafios de maneira mais harmoniosa e colaborativa. Entendemos a importância de um grupo porque somos um grupo de almas que colaboram no plano suprafísico, para que almas encarnadas na superfície da Terra tenham acesso às energias e frequências necessárias para que possam suprir seus corpos físicos de uma forma equilibrada. Todas as energias que provêm do cosmos são redirecionadas para a superfície da Terra por meio de seres espelhos e contatos, e assim a formação de grupos é de suma importância para o suprimento das necessidades em todos os níveis de consciência. Apoiamos a formação de grupos conforme a necessidade planetária. Transfiram essas informações, pois muitos seres necessitam dela em algum nível. Sejam proativos. Gratidão. A mensagem de hoje é muito clara, né? Sejamos proativos, né? A proatividade é fundamental, né? Mas não é aquela proatividade que a gente sai aí fazendo as coisas de qualquer jeito, mas com uma intenção, né? Uma intenção genuína de colaborar com esse plano evolutivo, de colaborar com as pessoas a partir do amor incondicional. Significa que nós não temos julgamentos, não temos energias contrárias ao fluxo natural do universo. Então, quando a gente entra nesse nível vibratório, a consciência não se perde mais do caminho, ela está num caminho. Então, o ser está acompanhando isso, está vivendo essa energia, vivendo essa consciência, vivendo essas experiências, e ele vai seguir esse rumo. Quando a vibração, a consciência está ainda polarizada entre dimensões, ela ainda não se firmou, vamos dizer assim, né? Então ela está lá ainda fazendo experiências de terceira dimensão, mas a alma já está chamando para experiências de quinta dimensão, ela está fazendo uma transição. Então essa transição é natural e ela tem que ser feita de uma forma natural, sem estresse, sem ansiedade, sem medo, sem essas energias. Então, como é que nós vamos fazer essa transição sem essas energias, se essas energias predominam na terceira dimensão? Nós vamos fazer porque nós vamos trabalhar as energias que predominam na quinta dimensão. Então, nós vamos deslocar o nosso foco da terceira dimensão para a quinta dimensão. E vamos nos manter em estados de consciência mais elevados. Quando nos mantemos nesses estados mais elevados, nós vamos permitindo que o nível, que a consciência vá se acomodando, entre aspas, né, naquele nível que ela já percebeu, naquele nível que ela já sentiu, naquele nível que ela já está vivendo. Mas por conta da nossa fisicalidade, da nossa percepção, do nosso instrumento, do nosso veículo aqui, né, físico, muitas vezes a gente entra em diversas vibrações contrárias àquela que está levando a gente para o nível de quinta dimensão. E isso é normal, porque estamos o tempo todo acessando várias frequências enquanto a transição acontece. A transição da Terra é um processo, só que a Terra, a frequência predominante da Terra, como um planeta já, né, evolutivo, já definido pelo plano divino, ou seja, não tem volta, ele não vai voltar a ser outra como ele era, ou vai ser outra coisa, porque isso já foi definido no plano superior.
Então ele só está descendo para ser manifestado no plano físico. Então essas energias são de quinta dimensão para cima, são frequências mais elevadas. Então a consciência de cada ser que se polariza nessas frequências se mantém, mesmo que ainda não esteja percebendo a realidade externa. Então a gente tem que tirar isso do nosso saber, né? Ou do nosso querer, do nosso eu quero abrir a janela e já ver todas as plantinhas em ordem, todas aquelas sementes que eu plantei, eu quero ver todas as árvores. Calma, existe um processo para que elas nasçam, para que elas surjam de uma maneira firme, de uma maneira sólida, porque as raízes precisam ser firmadas no solo. Assim é a nossa consciência. Esse processo da consciência, a consciência precisa estar consolidada, ela precisa estar firme. Ou seja, nós temos que ter a consciência de que estamos naquele nível. Estamos num nível de consciência onde estamos nos unificando, nos unindo ao nosso eu superior, que nunca esteve separado, ele sempre esteve unido, mas nós passamos por essa imersão, vamos chamar assim, de falsa separação, por conta dos véus que foram colocados pelo próprio sistema da Terra, e confundiram, embotaram a mente e trouxeram coisas que não correspondem. Então a gente está retirando agora isso, e vai reconhecer de volta o nosso eu superior e vai nos manter nesse nível de consciência superior. Então a gente vai trabalhar a partir do superior para o inferior, unindo os dois, unindo o céu e a terra. Então não tem um céu e uma terra, não, é uma coisa só. O que está em cima está sendo projetado embaixo. E o que está dentro de nós, que nós estamos semeando, tem que refletir fora, refletir. Então, fora sempre o reflexo. Então, essa mensagem deixa muito clara a importância dos grupos. O que são esses grupos, né? Os grupos não são grupos de personagens. Então, retomando aqui, que todo esse trabalho da egrégora não está voltado para a terapia pessoal, nenhum tipo de tratamento pessoal, de personalidade. Não visa trabalhos psicológicos nem psicoterapeutas. Não visa nenhum tipo de energia, de informação que trabalhe esses níveis. É um trabalho evolutivo. Então, a energia presente nesse trabalho, ela está atuando na consciência. Então, é diferente a energia. É uma energia que não vai trabalhar os níveis densos da matéria, da personalidade. A consciência vai trabalhar a partir do nível evolutivo do ser. E a consciência vai corrigir os níveis psíquicos, psicológicos, etc., se assim for necessário. Então, a correção, ou seja, vamos imaginar que eu tenho um pensamento recorrente. E eu estou o tempo inteiro achando que não, a transição não é bem isso, eu acho que é aquilo. Não, eu acho que eu vou para a direita, não, eu acho que eu vou para a esquerda. Isso é um desalinhamento da mente. A energia espiritual está além dela. A energia consciencial está além dela. Então, a consciência vai corrigir esse desvio, levando para a mente uma energia que vai permitir o ser perceber que é ele que está fazendo esse jogo e que ele tem que fazer uma escolha. Não, eu vou para a direita. Então, ele tem que fazer a escolha consciente para deixar aquilo que já não é mais e decidir pelo caminho que a alma escolheu. Então, esse trabalho não é feito pela personalidade, é feito pela alma, pela consciência, com uma energia superior que vai chegar na mente. E então, a pessoa vai entender conscientemente nesse nível o erro e vai corrigir, erro entre aspas. Porque nós não podemos ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo, né? Se estamos dirigindo o nosso veículo, no momento a gente fala, eu tenho que entrar para a direita ou eu tenho que entrar para a esquerda. Você não vai poder ir para os dois lugares. Você tem que escolher, né?
Então, o tempo todo estamos fazendo essa escolha. Só que essa escolha não vai vir da mente que uma hora vai querer para a direita, outra hora para a esquerda. Vai vir da consciência que sabe que é para a direita. Então, essa energia dos grupos de almas, eles atuam internamente. Né? Então, tem grupos de almas que já vêm atuando com essa egrégora, que já estão atuando há muito tempo, há muitos anos, em muitos níveis da transição, em outros níveis da transição, direcionando essas energias. Então, o que nós recebemos? Recebemos a instrução de que não é para ir pela direita, mas para a esquerda. Então, a mente começou a ser corrigida, arrumada. Como que é uma mente ordenada? É uma mente rendida à mente superior. É uma mente que aceita o comando de uma energia consciencial. Porque a consciência, nós não podemos atuar em dois níveis. Eu não posso querer viver na mente e ao mesmo tempo consciente. Não. Se eu estou consciente, o despertar da consciência leva a gente a atuar através da consciência. Então a informação vem pela consciência. Ela é direta da mente superior. E a nossa mente simplesmente vai perceber aquela informação e vai aceitar, não vai fazer o jogo mais. Não, mas será que é isso? Será que não é? Esse jogo é o jogo da terceira dimensão. Então, esse jogo, quando é feito, o nível vibratório da consciência não alcança e não se mantém no nível vibratório. É como dizer assim, não, eu quero receber um presente. Depois eu falo, não, mas não quero. Será que eu devo? Será que eu não devo? Isso, gente, é disfuncional. Então, isso é uma disfunção da mente que precisa ser corrigida. A mente não tem nada a ver com o presente que você tem que receber. A consciência já definiu que você vai receber. E você já sabe que vai receber internamente. Acabou. Fim. A quinta dimensão já está. A Terra é uma Terra evolutiva, já foi definida. Acabou. Cabe a nós arrumarmos o nosso veículo, alinharmos os nossos equipamentos para recebermos a instrução superior de como caminhar numa nova terra. Como eu caminho numa nova terra? O que eu faço numa nova terra? O que é uma nova terra? Nós temos que nos regenerar para caminharmos numa terra onde nós somos responsáveis pela regeneração dela. Então eu quero ver flores lá fora, preciso cultivar flores aqui dentro. Então todo o meu equipamento, isso é uma instrução superior, gente, que a gente recebe muito fortemente, que o nosso aparato precisa estar totalmente conectado. Conectado. Então, essa é uma informação dos grupos. Eu não posso interferir em outros que estão participando do grupo. Por quê? Porque existe uma equalização vibratória. E eu tenho que me manter nessa equalização vibratória, porque a mensagem chega de um, de outro, e tudo isso tem que estar em linha. Com quem? Com o comando do Projeto Terra. Então, existe um comando. A gente tem que ter essa consciência. A Terra não é um planeta que está Deus dará, né? Ela está sendo organizada justamente porque um comando maior está auxiliando. E como a gente aceitou essa tarefa, nós temos que estar alinhados a essa frequência. E quando a gente se alinha a esses grupos, mantemos o padrão vibratório necessário aonde, como a gente fala em hertz, etc., o nível mínimo é um nível de 200, 250 hertz, é um nível mínimo. Ou seja, significa que nós temos que ter um equilíbrio físico, psicológico, emocional, né, todo o nosso equipamento em ordem. Porque a frequência, ela está num nível vibratório mais elevado do que a Terra antiga. Então, eu não posso me dar o luxo de falar assim, não, hoje eu não vou me sentir tão bem. Não. Nós temos que ter domínio desse equipamento nosso para podermos trazer essa frequência e compreendermos o que é a nova Terra.
Então, os grupos, eles se equalizam e aí sim eles auxiliam aqueles que estão transitando da terceira para a quinta e que estão em padrões vibratórios onde não conseguem manter esse padrão, ou seja, não é que eles não conseguem manter porque eles não estão fazendo o seu trabalho interno, mas porque existe ainda um jogo interno que precisa ser transmutado. Isso é natural, não pode ser feito tudo assim. Mas aquele ser está em processo de evolução, então ele está sendo apoiado e ajudado, porque ele está num processo, isso faz parte da vida dele. Então a alma está sendo apoiada, assim como todos os seres sempre estão sendo apoiados. Mas esses percebem mais, porque eles estão envolvidos no seu próprio autoconhecimento, no seu próprio processo interno. Então, para esses seres, os grupos de almas atuam constantemente. Então, quando sente esses desequilíbrios, é normal e a frequência do planeta também está sendo ajustada, consolidada, mas eles têm esse amparo e devem saber disso. Mas que essa informação, essa mensagem diz também, dissemine essas informações, porque muitas pessoas precisam receber e muitas não recebem, né? Acabam não recebendo. Entendendo que não é só através dessa tecnologia que a gente utiliza aqui que essas informações são disseminadas. Então, se não houver essa tecnologia que existe na Terra hoje, essa, né, de YouTube, de vídeos, etc., existe outra tecnologia que está operando e levando essas informações independente dessa. Porém, hoje nós temos essa, e essa precisa ser aproveitada ao máximo, ou seja, ela precisa ser o máximo que se puder utilizá-la da forma mais construtiva, é o que nós temos que fazer e essa é a informação que nos chegou. Sejamos proativos, utilizando o equipamento que nós temos. Ninguém está pedindo que as pessoas tenham, né, os megas equipamentos, nada disso. Por quê? Porque essa informação atua na consciência. A energia atua na consciência. Não é uma energia para as pessoas ficarem grupos que vão formar opinião. Não, não são grupos formadores de opinião. São grupos conscienciais, são grupos que carregam uma frequência na nova Terra, uma frequência que vai trazer conhecimentos além daqueles que a gente já conhecia. Não são mais os conhecimentos que a gente já sabe, são aquilo que a gente não sabe, que a gente precisa saber. Então, os grupos precisam atuar, sim, porque um grupo, uma egrégora, é uma fortaleza energética. E ela vai criando ramificações cada vez maiores e vai atuando no planeta inteiro, e não somente na região geográfica onde um determinado ser está servindo de canal. Então, esses seres estão espalhados pelo planeta inteiro e se comunicam através desses grupos. Então, os grupos também não são só formados por seres encarnados. Então, tem muitos que estão se manifestando agora, ou seja, estamos encontrando as pessoas nas quais a gente esteve caminhando junto durante um tempo, e outros não. Outros são seres que não estão nesse plano e que caminham junto conosco, e que também estão ajudando essas pessoas na equalização vibratória. Esses seres que estão em processo evolutivo, todos são ajudados a equalizarem essas vibrações para que a consciência se polarize na dimensão superior. Então, quando a consciência, quando a gente sente fisicamente, né, que está capengando, né, vamos chamar assim, é por quê? Porque o nível vibratório ainda não alcançou determinado ponto que a gente se mantém firme ali, consciente. Então, isso é um trabalho interno, contínuo, que a gente faz para manter. Por isso é muito importante, quando esse movimento começa a acontecer, o silêncio. Então, nós temos que ter silêncio, porque a consciência, ela se move, né, rapidamente, ou a gente percebe muito mais aquilo que está acontecendo conosco,
do silêncio. Ou seja, quando o consciente, quando a nossa vida consciente aqui, não é tão tumultuado. Não tem aqueles milhões de mil decibéis de pessoas que ficam o tempo todo assistindo coisas, falando umas com as outras. Então, tudo isso dificulta o trabalho interno. Então, o trabalho interno, no momento do deslocamento da consciência de uma terceira dimensão para a quinta, ele precisa de resguardo. Então, o resguardo é fundamental no processo evolutivo. Por isso que muitos seres, né, mestres ascensos, se criavam até ashrams, esses lugares, né, para eles estarem em sossego, né, ou paz, e de alguma maneira ficarem, em alguns momentos, principalmente nesses, onde ocorre essa evolução mais acelerada, com menos interferência externa possível. Então, nós temos que fazer isso também. Independente do barulho externo, a gente ter uma prática de se internalizar todos os dias, um pouco, outro pouco, porque essa consciência vai se estabilizar num padrão vibratório que vai facilitar o nosso entendimento, o nosso despertar, ou seja, a gente vai perceber a realidade não mais da terceira dimensão, a gente vai ter esses véus liberados. Então, porque o plano superior, o plano divino já liberou esses véus, não existe mais véu. Ou seja, a realidade, somos co-criadores da realidade, então nós manifestamos a realidade, nós criamos a realidade. Então não existe mais esse véu. O que existe ainda na terceira dimensão, ainda existe isso na dimensão física, mas também isso também vai ser equalizado. Assim como está em cima, vai estar embaixo. Então nós vamos caminhar numa consciência autêntica, autenticidade, onde a gente pode ser nós mesmos fazendo essa tarefa de apoiar a Terra no seu processo de regeneração. Então aí vão surgir as atividades de cada pessoa. E a consciência vai estar unida, vai estar no nível vibratório coerente com o planeta e nada mais disso, não vai ter mais esses embates. Agora, não quer dizer que não tenha desafios, sempre vão ter, né? Em dimensões superiores nós temos outros desafios, desafios de quanto mais a gente aprende, ou seja, para a gente transcender um nível de um nível para o outro, se nós temos mais aprendizado, os desafios também são de outra proporção, porque se subentende que a gente tem mais capacidade de transcender aquilo, de fazer determinadas coisas. Então, o espírito, ele é soberano, ele é o comandante, ele é que comanda a grande nave. Então, não adianta a gente querer, com a nossa mente humana, fazer um processo ascensional. Não existe. A mente precisa ser entregue. Então, o processo ascensional, a primeira coisa que a gente entrega é essa mente, que é o ego com todas as nossas vaidades, os nossos orgulhos, com todos os nossos títulos. A gente entrega tudo isso bem entregue, né? A gente tem que entregar realmente para deixar que o espírito faça com isso o que for necessário. Então, esse é o grande desafio. Então, aí, quando é feito isso, o processo vai seguindo. O processo ascensional vai seguindo porque houve a decisão do ser de seguir pela direita ou pela esquerda. Então, a mensagem de hoje deixa muito claro, né? Muito claro que grupos, a nova Terra é formada por grupos, não tem ninguém sozinho, né? Então, cada grupo tem suas egrégoras, seus mentores, hierarquias espirituais, hierarquias planetárias, hierarquias
diversas hierarquias, né? Pertencem à confederação, outros pertencem à federação, outros pertencem a várias instituições, vários grupos. E aí isso vai determinar a tarefa, o que o ser veio fazer, como ele vai fazer, como ele vai interagir. Então, a estrutura energética é construída primeiramente. Por isso que a consciência precisa estar polarizada na vibração, na frequência correta, porque aí se abre para ela essa questão dos grupos, essa questão das hierarquias, o conhecimento, né, que provém direto da consciência. Então aí a transição está de alguma forma efetivada. Então saímos daquele plano, estamos ascensionando para outro plano, e dentro desse outro plano a gente vai ter outros sistemas, outras configurações, outras formas de a gente trabalhar e etc. Então tudo isso faz parte da transição que começa no plano invisível e se manifesta no plano visível. Então, sermos proativos é fundamental, porque a gente não pode chegar e ficar assistindo só a transição planetária e falar, agora eu vou assistir a transição planetária aqui. Não, porque cada movimento que um ser faz, movimenta todo o grupo, né? Então, e movimenta todos aqueles que estão conectados. Então, uma descoberta de um ser vai imediatamente, eu lanço no campo, a gente vai no campo energético, aquilo é lançado lá. Aquele movimento, eu fiz aquele movimento, o outro fez outro movimento, o outro também. Porque não tem nada separado. Então, essa vida humana comum tem que ser deixada de lado, não no sentido que a gente vai deixar nossas coisas, nada disso, mas a gente tem que estar munido de outros elementos para a gente trazer para a nossa vida material física, que é a consciência. Então eu mudo de consciência, eu saio daquele nível e passo para outro. É outro nível de vida. Como eu vou viver aquela vida? Não sei. Como é que é essa vida na quinta dimensão? Estamos construindo. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Continuamos agarrados naquela, na falsa segurança, não chegamos no nível vibratório necessário. Então, esses grupos chega um momento, porque tem um limite, né? Tem um limite no sentido, não é que é abandonado, nada disso, mas tem um limite energético, vibratório, suportável, possível, que cada ser que está fazendo esse trabalho tem condições de fazer, né? Então, a manutenção disso é feita por uma rede cósmica, pelos nossos irmãos estelares e por todos aqueles que nos acompanham cada ser em termos de frequência, né? De perceber como que cada um está dentro desse processo. Então chega um momento que a rede vai para outro ponto. Então aqueles que estão juntos têm a oportunidade de ir também. E esse é o esforço que nós temos que fazer. Por quê? Porque se nós estamos com um time, vamos chamar assim, um time forte, porque cada um está fazendo a sua parte, todos estão sustentados pela sua essência. Então, um está sustentado pela sua própria consciência, o outro também. Então, quando eles se unem, eles se tornam uma carga energética gigantesca para efetuar uma tarefa em um tempo mínimo, se comparado a um time de uma terceira dimensão, onde todos estão em frequências, em vibrações totalmente contrárias, brigando uns com os outros. Então esse é o desafio. A nova Terra não é uma terra de competição, é uma terra de colaboração. Então a colaboração é a mola propulsora do funcionamento da rede. Cada informação que eu recebo, e quando ocorre uma sincronicidade, ela é gigantesca. É gigantesca. Então a gente tem a confirmação imediata do que aconteceu. Então é isso que a gente tem que permitir que mais pessoas acessem, porque aí mais pessoas vão ter essa capacidade exponencial, né, de elevação energética. E com isso, as informações chegam em 2 minutos.
Por quê? Porque estamos na frequência correta. Então, a mente não pode chegar e falar assim, não, mas isso é uma informação, o que é isso, o que é... Não, nós temos que estar com o nosso aparato organizado para dizer, ok, vamos seguir para a direita. Então, isso faz parte de um comando superior. Um comando superior chega num planeta, um planeta que está passando por um estado de emergência, vamos chamar assim, como a Terra, porque os seres estão num nível de consciência inferior. O que é inferior? Abaixo dos 250 Hz, abaixo. Então, eles estão num nível de consciência onde eles podem se perder no caminho. Então, um ser que está num nível de medo, ele pode se perder. No nível de desespero, ele pode se perder. Não que a consciência não esteja lá, tudo está lá, mas a mente dele está desconectada, está no nível vibratório que ele não acessa o nível da alma. Então, isso é uma grande operação superior, né? Uma grande operação cósmica que vem em auxílio da Terra para resgatar. Então, o processo é resgatar os seres do nível denso, do nível mais baixo, e colocá-los no nível vibratório mais alto. Para isso, o ser tem que autorizar, porque existe o livre-arbítrio. Então, o ser tem que autorizar no sentido de, não, eu quero evoluir, eu quero crescer. Acabou. Não tem que saber como isso acontece dentro dele, se vai para lá, se vai para cá. Ele não tem que saber nada disso. Ele tem que permitir sair de um estado vibratório negativo para um estado vibratório positivo, de bem-estar. Só isso. Então, se ele sai de um estado que não corresponde à vida, ele está indo para um estado que corresponde e ele vai seguir esse estado. Um estado de alegria, um estado de bem-estar, não tem preço. Eu vou explicar o que está acontecendo lá? Eu estou seguindo um estado de plena alegria. Então, estou seguindo um estado de consciência evolutiva. E acabou. Não tem que saber como funciona. Não tem que saber se tem livro sobre isso. Não tem que saber nada disso. Só tem que seguir a vibração, a energia. E aí o eu superior pode trazer um livro, pode trazer uma explicação, mas vai vir do núcleo superior e não do núcleo inferior, do nosso ser físico. Então os grupos de almas, eles se formam justamente porque os seres escolheram o caminho evolutivo e se mantiveram no padrão vibratório da consciência superior. E foram se mantendo lá, se mantendo lá, se mantendo lá, os grupos foram se formando. Outro também se manteve lá, outro também, outro também. Tudo isso foi se formando até que os seres começam a se encontrar. Então, esse é o processo da nova Terra. Por quê? Porque aquilo que foi construído no invisível começa a se projetar no visível e se tornar um reflexo de todo o trabalho interno que foi feito. Então, a gente tem que... Essa é a comprovação. Essa é a comprovação. Não é uma comprovação que a gente vai pegar alguma coisa e vai falar como e vai pedir para alguém escrever, né, ou para alguém descrever. Não. A comprovação é o que nós criamos. Olha, a nave está aí. A nave está aí, visível. Então, o que está dentro tem que se projetar fora, gente. Não tem outro caminho. Tudo que é construído no mundo interno, ele se projeta no mundo externo, porque essa é a única realidade. A realidade que existe é a consciência, e a consciência se projeta na forma. E na forma, eu não posso mudar nada na matéria externa se eu não mudar internamente. Então, por que uma nave aparece para uma pessoa e não aparece para outra? Justamente por isso. Porque não existe o reconhecimento interno para uma determinada pessoa dessa possibilidade. Então, ela não vai ver, porque não existe na consciência dela essa possibilidade como real. Então, não aparece.
Né? Então, se eu acho, não, no meu mundo, eu acho que não posso ter isso, eu posso ter aquilo, o reflexo vai ser exatamente o mesmo. Então, nunca vai aparecer algo assim. Ah, eu acho que existem seres de outros planetas. Não acho que não existe. Então, nunca vai aparecer. Então, tudo primeiro tem que ser concebido e tem que estar dentro da consciência, enraizado. Por isso que a consciência tem que chegar, esse estado tem que chegar num nível vibratório que aquilo se torna verdade nas suas entranhas. Nas entranhas. Não é verdade intelectual, porque intelectual não é verdade. Intelectual não existe verdade. Não existe eu sei. Intelectualmente não sabemos nada. É só um conceito do livro. A gente precisa da experiência física em todas as nossas células, vivendo isso, vivendo essa integração, vivendo essas conexões, esses grupos, tudo isso, para a gente então comprovar. Porque aí nós não vamos pedir a comprovação para ninguém e nem vamos justificar nada, porque não estamos aqui para justificar nada. Nós vamos comprovar por cada um de nós mesmos. Nós mesmos vamos passar pela experiência e vamos falar, ok, então agora eu estou entendendo. Então é assim que funciona a Nova Terra. A Nova Terra não é uma terra de cientistas materialistas. A Nova Terra é uma terra de união cósmica, de reunir de volta os seres à sua origem cósmica. É uma consciência cósmica, é uma consciência universal, manifestada no ser físico. Então ele não vai viver buscando confirmações externas. Ele vai viver com a consciência cósmica interna, começando a manifestar fora as coisas que ele está experienciando. Então, eu estou experienciando determinada conexão com algumas pessoas, eu comecei a experienciar antes de ver. E, de repente, eu comecei a ver. Então, essa é a manifestação da consciência. E sempre foi assim. Só que com a questão dos véus, com essa questão dos sistemas da Terra, a gente tinha uma falsa percepção. Uma percepção de que a gente, como ser físico, estamos trabalhando. Mas não, porque aqueles trabalhos também que nós fomos colocados, também fomos colocados através da consciência, do nível de consciência em que estavam. Só que no nível de consciência humana, é humanamente impossível a gente chegar em determinadas percepções, porque é limitado por uma humanidade. A consciência cósmica abarca milhares de humanidades, milhões de seres, milhares de consciências que estão em níveis diferentes. Então, o acesso à consciência cósmica nos traz muito mais conhecimentos do desconhecido do que uma consciência meramente humana da Terra, que chegou num nível e estagnou. Então, para a gente expandir esse mundo, a gente tem que fazer esse processo da vibração, ou seja, da elevação dessa consciência para alcançar níveis em que ela possa acessar essa informação e manter. E aí sim a gente vai trabalhar a partir dos grupos. Então a Nova Terra é uma terra de grupos, de colaboração. É uma terra onde cada ser que veio com outros seres junto. Ele nunca esteve sozinho. Só que vai chegar um momento da manifestação física desses seres, dessas redes, desses grupos. E aí isso se torna realmente a realidade que a gente vai começar a viver. Então a realidade começa dentro de nós, a estruturação toda, e aí a gente começa a viver aquilo. A gente começa a viver naturalmente isso. Não tem mais, será? Não existe. Porque a consciência, ela é onipresente, onisciente. Então a consciência é onisciente, ela abarca todo o conhecimento.
Quer dizer que se o ser precisa de uma determinada informação, ele vai obter essa informação no momento certo. A mesma coisa a presença dele. Ele tem que estar presente em algum outro local, ele vai estar. Porque ele está na consciência e não em outro. Né? Ele já entendeu que ele é um veículo a serviço. Eu estou disponível a serviço. Então a consciência vai me colocar no local certo, na hora certa para fazer determinada atividade. E aí a gente vai crescendo em consciência com as experiências sendo trocadas, com o compartilhamento de informações. O modus operandi, vamos chamar assim, né? É totalmente diferente da Terra Antiga, onde os seres trabalham para si. Trabalha para si, volta para casa, depois tira férias e entra nesse ciclo meramente isolado, né? Como se ele não tivesse nenhum papel maior na vida. Né? Então, o papel é muito limitado ao seu próprio grupo de amizades, ou de família, ou de, enfim, de trabalho, e não um grupo planetário. Agora, uma consciência cósmica, não existe mais uma limitação geográfica, nem por família, nem por grupo de amizades. Ela já é uma coisa que abarca o planeta. Então, existem conexões em diversas regiões, em diversos países, em diversos lugares, que vão sendo formados conforme a necessidade do próprio planeta. Então, a mensagem da egrégora de hoje é para a gente perceber a importância dos grupos, sair dessa questão de grupos que se formam para ficar discutindo ou julgando os outros, porque isso é involutivo e leva a consciência a descer na vibração ao invés de subir, porque não existe julgamento no processo evolutivo, existe compreendermos mais do que estamos fazendo e arrumarmos a nossa casa. E quando arrumamos, começamos a ajudar outros a arrumarem a casa também. E a se reconectarem com suas essências a partir de uma comunicação mais direta, mais clara. E não dos achismos, né? Das coisas de terceira dimensão. Então, sermos proativos é fundamental, mas mantermos a nossa frequência é o ponto que agora a gente está tendo que trabalhar fortemente para manter esses grupos unidos e criar outros, porque isso vai se ampliando, né? O importante é a gente disseminar isso, a gente ajudar que essas informações cheguem para mais pessoas de alguma maneira, né? Então, todos nós que recebemos uma informação, nos tornamos responsáveis pelo que recebemos. Né? Nós temos a autorresponsabilidade de transferir, de passar aquilo para frente. Tudo que a gente recebe, que vem do plano superior, é transmitido, é passado para frente. Independente do que os outros, os seres vão fazer com a informação. Isso não importa. Importa que seja disseminado. Importa que seja transmitido. Importa que seja transferido. E que mais pessoas compreendam o que está acontecendo no planeta. Né? Que entendam o que significa essa transição planetária e que vejam isso como algo extremamente positivo. Né? Então, algo extremamente positivo, a gente largar aquelas formas de fazer as coisas que já são atrasadas do ponto de vista evolutivo e passarmos a fazer as coisas de uma maneira mais saudável, mais direta, mais objetiva. Então, proatividade e comunicação, né? Disseminar esses conhecimentos para que mais pessoas possam fazer parte desses grupos, tanto internos quanto externos. Gratidão.